Muito boa noite a todos. A partir desse momento, nós começamos a gravação. Sejam todos nessa aula de análise das demonstrações contábeis. Estamos analisando aqui a prova oficial, e teve bastante, na verdade, vários erros aqui com a questão 3, né? E o pessoal pediu para a gente poder fazer uma observaçãozinha quanto a isso, tá? Então, vamos analisar a questão 3 aqui. Caso necessário, a gente retoma na aula na sequência, tá? Vou compartilhar a minha área de trabalho completo, que daí fica fácil a visualização de vocês. Então, vou abrir essa disciplina aqui. Análise. Deixa eu ver se é esse daqui. Vamos lá. Uma empresa pode adquirir em mesmos tipos de mercadoria, em datas diferentes, pagando por elas preços variados. Assim, para determinar o custo dessas mercadorias estocadas e das mercadorias que foram vendidas, precisamos adotar alguns critérios de avaliação de estoque. Os critérios mais comuns para avaliação de estoque são PEPs, WEPs e média ponderada, que nós vimos durante as aulas. Em uma situação hipotética, a empresa Dois Irmãos Limitada apresentou no mês de maio de 2020 as seguintes movimentações de mercadoria. Compra de 50 caixas da mercadoria para revenda no dia 2/5, no valor de R$200 cada caixa. Compra de 50 caixas no valor de R$200 cada caixa. Ok, está aqui na nossa planilha. Vou pegar primeiro aqui no PEPS. Fica fácil. R$50. Segunda situação, compra de 90 caixas de mercadoria no dia 3/5, no valor de R$205 cada caixa. Então, 90 caixas. Vocês estão vendo o Excel, certo? Estão? Ok. 90 caixas a 205. 3. Compra de 20 caixas no dia 4/5, no valor de 220 cada caixa. Então, 20 caixas a 220. 4. Venda de 60 caixas no dia 5/5 à vista, no valor de R$300 cada caixa. Então, venda de 60 a 300. E a quinta situação, venda de 30 caixas no dia 7, a prazo, para 30 e 60, no valor de 305 cada caixa. Então, 305, 30 caixas, 305 cada caixa. Ok? Então, pede-se, utilizando os 3 principais métodos de avaliação de estoque, que quais são? PEPs, WEPs e média ponderada. Os valores totais de CMV, que é o custo da mercadoria vendida, e estoque final, nos 3 métodos, são respectivamente o quê? Então, tinha que marcar uma das alternativas aqui, ó, A, B, C, D ou E, ok? Então, essa atividade aqui, nós fizemos em sala, uma igual a essa daqui, utilizamos inclusive essa planilha, depois eu mandei a planilha para vocês fazerem. Teve uma atividade para vocês fazerem em casa, que vocês me mandaram, né, que valeu ponto de parcial, que foi exatamente essa que caiu na prova. A mesma questão, tá? Eu não mudei nada, a mesma questão. Isso é sinal de que quem fez copiou de algum coleguinha e simplesmente mandou a planilha sem fazer atividade, né? Eu não sei, professor, não prestou. Oi. eu não sei se foi erro meu de eu ter escrevido alguma coisa errada na planilha. Nós tentou fazer pela atividade que o senhor falou que era da parcial, né? Uhum. E não deu muito certo, não. Eu não sei agora se foi erro meu na questão de corrigir, Uhum. né? Não, Na correção. marcar, né? Não, tranquilo. Vamos verificar que Uhum. pode ter sido algum erro meu também na hora de colocar as alternativas, tá? Mas vamos já fazer a correção, então. Então, vamos lá. Pelo método PEPS, pessoal, então nós utilizamos aqui dentro da ficha de controle de estoque. Eu não vou retomar, tá, a explicação do método, mas eu já tenho ela pronta aqui. Então, nós fizemos aqui, ó, as entradas, todas as saídas e o saldo, atualização de saldo. Então, no final do período, pelo método PEPS, eu tive 18.200 de CMV e tive 14.650 de estoque final. Qual que é a alternativa aqui? Peraí, deixa eu pegar aqui.
Estoque alternativo tem 18.200, 14.650 no PEPS. 14.650. Ok, a A está dentro desses padrões, ó, 18.200 CMV e 14.650. Então, 18.200 CMV, 14.650 de estoque final, certo? Ok. A B tem 18.220, já não é. A C, 17.200, também não é. A D, 18.200 e 16.650, não é. E a E, 18.200, 14.650. Então, ou é a A ou é a E, até o momento. Beleza? Vou para o EPS. Então, no EPS, é as mesmas operações, só que agora eu estou utilizando o último que entra, é o primeiro que sai. Então, eu vou fazer os lançamentos de entrada, na coluna de entrada, vou fazer a saída na coluna de saída, de acordo com o EPS, né? Então, o primeiro que entrou o último que entrou é o primeiro a sair, eu atualizo a coluna de saldo. Então, eu tenho um CMV de 18.750 pelo EPS e um saldo final de 14.100. Eu vou lá para a alternativa. Então, pode ser a A e pode ser a E, certo? Então, vamos lá. Pelo EPS, está aqui, ó, deixei descrito. Pelo EPS, 18.750, 14.100. Bateu com a planilha? 14.100, 18.750. Bateu. Pode ser a A ainda. Vamos ver aí, que é a alternativa que nós não eliminamos. 18.750, 14.100. Ok? Também ainda continua tendo a possibilidade de ser uma das duas. Beleza? Então, vamos para a média ponderada. Então, vou lá na média ponderada, vou fazer os lançamentos de entrada, os lançamentos de saída, pela média ponderada, que é o quê? Fazer a média, né, do total do estoque com o valor unitário. Então, tenho a média aqui de custo de 205 por unidade, certo? E tenho o saldo final. Então, nós observamos o quê? Que o CMV pela média ponderada é 18.478,13 e o estoque final 14.371,88. Então, 18.478,13, 18.477,90 pela média, certo? E 14.371,88. 14.371,88. Certo? Estoque inicial menos mais compras menos estoque final. Então, pode ser a A que eu eliminei, então deu 18.477,90, e a letra E, que era a outra, deu 18.477,90. Então, não bateu. Então, quem marcou a alternativa A ou marcou a alternativa E, certo? Tem que considerar a questão certa. Exatamente foi o que vocês disseram. Um erro aqui do professor, tá? Então, 18.477,90 de CMV, 18.477,90 de CMV. E o CMV é 18.478,13, certo? O que aconteceu? Foi colocado o valor da saída aqui na questão, ó, 18.477,90 e não do CMV, tá? Então, quem marcou a alternativa da 3, A ou E, foi considerado como correto, ok? Qualquer uma das duas. Mesmo aparecendo lá aqui na planilha que eu mostrei para vocês, o X de questão incorreta, tá? Porque ele, na hora de configurar, ele deve ter acontecido algum erro. Então, eu percebi isso e fiz o lançamento na prova, considerando correta. Tá ok? Mas a dificuldade de vocês está em entender como funciona o lançamento aqui do estoque, né, do custo do estoque, ou foi com relação às alternativas? A minha foi só a alternativa mesmo, que fica nessa dúvida aí na média ponderada no final. Não, ok. Ok. Então já foi solucionado, tá? Foi considerado como correto. Beleza? Mais alguém não entendeu? Como que lança, como é que faz?
Sim ou não? Tranquilo? Ok. Então, as demais questões foram questões, a maioria delas já está, nós trabalhamos em sala e a grande parte delas está no livro mesmo, né? Por exemplo, essa questão, a número 1 aqui, ela é uma questão que está no livro, inclusive, tá? Que nós trabalhamos em sala. Tem que só observar algumas pequenas alterações, né, com relação a valores e tudo mais. Essa aqui também foi uma questão que eu mesmo, foi eu mesmo que fiz, ela está muito fácil também, então eu acho que praticamente quase ninguém errou. A 3, nós acabamos de verificar, ela só tem o ponto da alternativa. A 4 é uma questão que fala sobre a finalidade de aplicação de gastos e custos, né, da parte operacional. Deixa eu ver, acho que a de vocês não tinha nenhuma discursiva, né? A 5 está perguntando qual que é o valor de vendas líquidas do período, certo? Então, nós fizemos essa mesma questão em sala, entretanto, ela só tem uma diferença, tá? A única diferença dela aqui, ó, aqui no livro, é 21%, e aqui é 21,5%. Ele só tem essa diferençazinha, tá bom? Então, quem copiou e jogou na internet não achou a resposta correta. Essa questão é a questão do ENAD, tá? Então, lembra que eu comentei com vocês no início que nós teríamos algumas questões de ENAD dentro das provas oficiais. Então, é uma questão de ENAD, ela está resolvida, certo? É de nível baixo, não é nível de dificuldade muito grande. Uma outra questão de ENAD, que fala sobre a parte de custos unitários, então é só pegar a quantidade de custos e gastos e dividir pela quantidade produzida ou vendida, já teria ali o custo unitário. Grande parte acertou também. Número 8, né, o processo do passo a passo do processo de trabalho de levantamento de custos, nós vimos em aula. 9, sistema de custeio, fala sobre absorção, uma questão que também está no livro. Então, assim, o nível foi bem tranquilo, foi somente a questão 3 mesmo, que teve o problema de sistema na hora de fazer o envio da questão. Tá? Ela considerou apenas uma correta e outra incorreta. Adaptar é uma questão de concurso também aqui, que trata também sobre custos unitários, então era só fazer a divisão também. Então a prova foi bem tranquila, a pontuação da grande maioria foi boa, então não teve nota baixa, menos que 6, né? Menos que 7, então teve bastante nota interessante aí, acredito que vocês conseguiram compreender bem, tá? Isso é um bom sinal. Observei o tempo de execução de prova também, tá? Que tem gente que faz uma prova dessa aqui em 3 minutos, 2 minutos. Então, observei o tempo de execução de vocês. Então, uma parte aí conseguiu executar a prova num tempo até interessante, um tempo bom, tá bom? Então, assim, eu acredito que foi bem tranquilo. Se a dúvida era somente essa questão mesmo, da questão número 3, que no momento que eu vi que a maioria do pessoal errou e era uma questão que nós tínhamos trabalhado em sala e eu acendi o sinal de alerta que, afinal, tem algo errado ou com a questão ou o pessoal que vacilou mesmo. Mas daí era só a questão que estava com uma das alternativas com o valor incorreto, ok? Mas ela foi desconsiderada a pontuação e está tudo ok. Beleza, gente? É só isso? Algo mais? Se não, tá tranquilo. Pessoal, aproveitando esse momento que nós paramos aqui para discutir um pouquinho, só para poder deixar claro para vocês, um lembrete com relação ao nosso desafio nota máxima, tá, pessoal? Mandei hoje de manhã para alguns alunos, em particular, a cobrança, porque o semestre já está finalizando, pessoal, tem gente que nunca acessou o desafio. E é um problema, gente, um problema muito grande. Por quê? Porque o desafio nota máxima compõe pontuação de todas as disciplinas, né, gente? E mais cedo ou mais tarde, o semestre já está quase finalizando aí e pode ter um problema de faltar pontuação e o aluno reprovar por conta de não ter feito o DNM. Tá? Então, mandei mais uma vez um lembrete para vocês no e-mail. Eu costumo mandar na segunda-feira, mas ontem eu não consegui. A agenda de ontem foi um pouquinho conturbada. Perdão, foi um pouquinho conturbada e não consegui enviar ontem, mas enviei hoje pela manhã.
Enviei para os líderes me deram uma força gigante, agradeço se tiver algum líder aqui na aula. O pessoal entrou em contato, alguns eu mandei pessoalmente, quem não entrou em contato comigo eu mandei pessoalmente no WhatsApp, para entrar, pessoal, essa semana. Então, entra no Desafio Nota Máxima, dá tempo ainda. A partir da semana que vem, aí a vaca já foi pro brejo, né? Tá quase finalizando. Já não dá praticamente tempo de conseguir pontuação nenhuma. Então, aproveite que ainda dá tempo. Simulado ainda está aberto. Faz o simulado, faz as questões para poder conseguir alcançar a pontuação. Nós estamos no curso com 23% dos alunos que nunca acessaram o desafio. E esses 23% aí, a grande parte vem do curso de agronegócio e do curso de contábeis, tá? O curso de administração são bem poucos que não realizaram o DNM, mas agronegócio e contábeis tem puxado bastante. O agronegócio com muitos alunos que nunca acessaram. E não são alunos, né, calouros, são todos alunos veteranos. Então, tem gente aí que já está formando e não ainda acessou o DNM. Então, é importante que vocês realizem esse final de semana, realizem hoje após a aula. A gente tem terminado até umas 9h30, geralmente, então dá tempo de entrar lá. É só colocar o CPF no usuário, o CPF na senha, e vai acessar o DNM automaticamente. Caso colocou CPF no usuário, CPF na senha não deu certo, manda para mim lá no WhatsApp, que eu já faço o reset de senha, e vocês mesmos também conseguem fazer o reset de senha no portal do Desafio Nota Máxima. Então, vocês conseguem acessar a plataforma do Desafio Nota Máxima pelo portal de vocês, pelo AVA, ou acessando aqui pelo próprio navegador. Então, Estudiare. É só digitar Estudiare ou Desafio Nota Máxima no Google, que é o primeiro que aparece aqui. Ó. Isso aqui foi de uma aluna que eu entrei hoje. Ela disse que não estava conseguindo, mas enfim, é só digitar o CPF aqui e prosseguir, digitar o CPF novamente na senha e está tudo certo. Digitou o CPF aqui e não deu muito certo, né, não conseguiu acessar, você vem aqui, ó, problemas no acesso, clica aqui. Você clica, vai pedir seu CPF, vai pedir seu ano de nascimento e a senha vai ser resetada. Feito isso, você volta lá na tela inicial e coloca CPF no usuário, CPF na senha que funciona, que entra normalmente. Então é rapidinho. Não deu certo? Manda um WhatsApp para mim que a gente tenta auxiliar vocês, tá? Mas, pessoal, por favor, façam, porque depois pode dar problema, o aluno pode reprovar por falta de pontuação, e o Desafio Nota Máxima, ele está ali simplesmente para auxiliar vocês. O Desafio Nota Máxima foi criado para esse fim, auxiliar com o nivelamento dos conteúdos, certo? Então, ele usa de inteligência artificial para entender quais são as dificuldades de vocês, em quais áreas, em quais disciplinas, e focaliza isso, potencializa isso, e auxilia vocês com concurso público, com ENAD. Então, é importante demais que vocês realizem. E, além disso, né, professor, não quero saber de nada disso, mas pensa pelo menos em pontuação. Então, ela vai somar na pontuação de todas as disciplinas. Então, não foi muito bem na prova, aconteceu alguma coisa, o Desafio Nota Máxima dá aquela folga para você passar com tranquilidade nas provas, nas disciplinas, melhor dizendo. Então, façam esse compromisso comigo essa semana em realizar o Desafio Nota Máxima. Outra coisa é com relação a acesso ao portal, tá, pessoal? Então, ó, nós estamos iniciando a unidade 3, então já tem que fazer o acesso às atividades da unidade 3, pré e pós-aula, tá bom? Na atividade de unidade 1 e unidade 2 já encerrou, então não há mais o que se fazer. Então, nós temos atividade diagnóstica, nós temos atividade da disciplina de pré e pós-aula, então vocês entrem, façam a atividade, essa pontuação ela vai estar acrescentando lá na pontuação da disciplina de vocês, tá bom? Então, precisa acessar semanalmente o conteúdo das aulas. Quem de vocês aí acessou essa semana o conteúdo da aula de hoje já está apto aí? Quem que já fez? Então, vocês precisam acessar. Ó, tem aluno aqui que nunca acessou nada, tá? Tá muito baixo o acesso de vocês. Então, precisa realizar esse acesso às disciplinas. Então, vamos pegar aqui a seção, a unidade 3. Unidade 2, unidade 3. Seção 1. Ó,
poucos alunos acessaram essa sessão unidade 3 que nós estamos iniciando. Então, já era para vocês terem entrado lá no portal e terem feito esse acesso. Então, é importante, depois a gente já começou a contar a parcial 2, então a atividade de sala 2, já começa a partir de hoje, a nossa aula. Tem atividade valendo ponto hoje, durante a aula, e o portal Desafio Nota Máxima também corresponde a essa pontuação. Então, depois, pessoal, não tem choro e não tem vela. Beleza? Então, por favor, se atentem a isso aí, que é extremamente importante para vocês. Tá? Então, dados os recados, né? Tratando feito esse nosso contrato de fio de bigode aqui, vamos iniciar aqui o nosso conteúdo. Nossa disciplina de análise de custo, nós iniciamos na data de hoje, terceira unidade da disciplina. Tá? Analisamos aí nossa unidade 1 e unidade 2 no nosso primeiro bimestre, iniciamos nosso segundo bimestre, o bimestre final. Então, nós trabalharemos dentro dessa unidade 3 ferramentas para a gestão de custos. Tá? Então, algumas ferramentas que vão auxiliar na tomada de decisão mediante a gestão de custos dentro da empresa, ok? Alunos de sexto semestre e alunos que trabalharam no semestre passado as disciplinas de irrigação e drenagem e disciplinas de agrometeorologia que estão dependendo da aula prática para concluir a disciplina, tem uma boa notícia para vocês, fomos autorizados via decreto municipal a aplicar as aulas práticas presenciais, ok? Então, nos próximos dias, vou liberar para os grupos, para o grupo de líderes, a informação de qual será a data e horário da aplicação das práticas dessa disciplina e quais os grupos de alunos que vão, né, fazer essa prática, porque nós temos uma limitação dos laboratórios, 50% apenas da capacidade física do laboratório, então vai ser dividido em grupos essa prática, e vou informar para vocês, acredito que já na próxima semana, os horários, né, de aplicação dessa prática para vocês que estão com disciplinas pendentes, estão com a disciplina pendente ainda de 2020/1, ok? Então, nós vamos já retornar à prática presencial, ok? Pessoal, só para que vocês entendam, eu estou meio que de lado para vocês, porque eu estou com o monitor aqui na frente e a minha webcam está no notebook aqui do meu lado, tá bom? Então, não estranhe aí que eu estou falando para um lado e vocês estão me vendo do outro, ok? Só para poder deixar claro aí. Então, pessoal, continuando, as ferramentas para a gestão. Na aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o CVL, que é análise de custo, volume e lucro, tá? Então, análise de CVL, que é uma análise muito importante e tem uma capacidade fantástica de trabalhar custos dentro da empresa, né? A forma da gestão de custos dentro da empresa. E nós vamos aprender um pouquinho hoje sobre alguns indicadores que vão auxiliar nessa análise de custo, volume e lucro, ok? Nós podemos chamar carinhosamente de CVL, tranquilo? Então, para que a gente comece, vamos entender um pouquinho o conceito de CVL, né? Conceito dessa análise. Então, a CVL é uma ferramenta de custo que serve para quê? Apenas para tomar decisões. Nossa, professor, apenas? Quando a gente fala apenas, né, significa que ela está focalizada na tomada de decisão dentro da empresa. E essa tomada de decisão vai acontecer de diversas formas, em diversos fatores, tá? Principalmente nas tomadas de decisões com relação à produção, tá? Geralmente, as empresas, elas optam por fazer a CVL porque ela possibilita uma análise muito mais detalhada de alguns aspectos mais específicos, nós vamos ver adiante. Ela trabalha com 3 frentes, com 3 indicadores que vão compor essa análise. Então, é uma ferramenta de custo, para que a gente consiga aí compreender o conceito. Ela é uma ferramenta de custo que tem por base, né, gerar informações para tomada de decisão da empresa com relação aos seus indicadores de custeio. É uma ferramenta que presta auxílio nos processos de planejamentos, gerenciamento e controle, que pode vir a impactar sensivelmente nas decisões da empresa em nível operacional e nível estratégico, certo?
Então, voltando lá na aula de planejamento estratégico, nós temos a pirâmide estratégica, que é dividida em 3 níveis, certo? Nós temos o nível estratégico, nível tático e nível operacional. Então, essa ferramenta de custo, ela vai trabalhar os níveis operacionais, do nível operacional e estratégico. Então, ela trabalha toda a cadeia da empresa, né? Todo o processo empresarial. E ela tem uma capacidade muito grande de trazer esse tipo de auxílio e fazer com que o gestor, né, com que todos os níveis de gestão da empresa consigam observar qual é a real necessidade dessa empresa e quais são as decisões a serem tomadas com relação aos custos, com relação às reduções desses custos e o melhoramento ali do seu resultado final. É uma análise que estuda o comportamento do custo e do lucro diante do volume de atividades da empresa. Que atividades são essas, professor? As vendas, né, de produtos, as vendas, né, prestações de serviços. Então, a atividade operacional dela. Então, ela vai fazer uma relação entre o lucro, o custo e a quantidade produzida ou a quantidade vendida de produtos realizados por essa empresa. Então, vai ter sempre uma correlação entre volume de vendas ou volume de produção com o lucro gerado e com o custo agregado também a essa linha de produção, ok? Ainda falando um pouquinho sobre conceito, é uma técnica que permite estudar os interrelacionamentos entre, como acabei de dizer, custos, volume ou nível de atividades da empresa, né, o volume de vendas ou nível de produção, o volume de produção, e as receitas, né, ou né, o resultado, o lucro dessa empresa, para medir sua influência sobre o lucro. Então, quanto do meu lucro, né? Quanto do meu lucro está sendo influenciado pela atividade da minha empresa e o quanto do meu lucro está sendo influenciado, né, ou absorvido pelos custos que a minha empresa gera. Na verdade, os fundamentos da análise de custo, volume e lucro, CVL, estão intimamente relacionados ao uso de sistemas de custo no auxílio de decisões de curto prazo, características do método de custeio variável. Tá? Então, a característica bem específica lá daquele sistema de custeio que nós visualizamos nas aulas anteriores. Então, ele tem uma influência, certo, sobre a gestão de lucros, gestão de custos e gestão de produção dentro da empresa, ok? A CVL, ela tem algumas premissas básicas, né? Alguns pontos que vão influenciar, que vão agregar e influenciar informações dentro dessa análise. Então, pessoal, façam anotação, tá? Descrevam aí o entendimento de vocês com relação aos conceitos e se eu tiver alguma pergunta, pode levantar a mão e questionar. No final da aula de hoje vai existir uma atividade e essa atividade vocês terão que responder baseado nas informações da aula e não tem como fazer consulta. Então, preste atenção, anota. Quem for o melhor pontuado na atividade de hoje recebe a pontuação lá da atividade, né, da aula. Né, os 3 primeiros colocados na atividade vão receber uma pontuação da disciplina lá na parcial 2 já. Então, fiquem atentos aí às dicas, às informações da aula. Algumas premissas, né, que vão compor a análise da CVL. Então, alguns itens que eu devo observar ali na minha atividade, dentro da minha empresa, que todas elas, ou a grande parte delas, vão compor ali a minha análise de custo, volume e lucro. Então, as receitas, né, de fato, porque são a geração de receitas, ela vem do processo produtivo, ela vem do processo de venda ou prestação de serviço, e é através da receita que eu vou ter o resultado, né, então eu preciso gerar essa receita. Então, receitas que se alteram em função do número de unidades vendidas ou produzidas ou serviços prestados. Todos os gastos estão limitados em fixos e variáveis, então, né, vou analisar também todos os gastos, seja eles fixos ou variáveis. Depois nós vamos ver algumas fórmulas que vai utilizar fixo, vai utilizar variável, total. Preço de venda, certo? O preço de venda, ele influencia, são fatores predominantes dentro dessa análise. Gasto fixo e variável, certo? Que vão também compor essa verificação.
As receitas, os custos variáveis serão lineares durante o período analisado, então elas devem estar em consonância, deve ser verificado. A análise se refere a um produto, também pode ser a um serviço, né, prestado. As receitas e custos podem ser agregados e comparados, podendo não considerar o valor do dinheiro no tempo. Então, o que isso significa? Eu consigo deixar estático essa verificação, mesmo não levando em consideração alguns fatores, como a insolvência do mercado ou alguma atividade no mercado financeiro, né, que possa alterar, né, os custos ou os valores de venda desse produto. Então, eu posso fazer essa análise considerando um mercado estático, né, ou neutro, ou considerando um mercado favorável ou não favorável. Então, eu consigo ter as três visões. Ok? Entendido, pessoal? Agora tá tudo certo. Então, qual que é a importância da análise do custo volume-lucro, da CVL? Destaquei aqui três principais vertentes, três principais importâncias da análise do CVL. Primeira delas, né, o apoio à tomada de decisões. O segundo, com relação ao planejamento estratégico da minha empresa. E o terceiro, com relação ao controle das minhas atividades dentro da empresa, certo? Então, dentro do processo de tomada de decisão, o que ela vai auxiliar? Né? A fabricar ou comprar. Então, eu vou tomar decisão em fabricar um determinado produto ou simplesmente comprar e revender esse produto. Então, essa análise de custo, volume e lucro vai me trazer informações para tomar esse tipo de decisão. O que mais? Vou até mudar a cor aqui. Introdução de linhas de produtos diferentes, né? Eu consigo ali analisar e verificar se há possibilidade de eu fazer essa introdução. Determinação de preço de venda, né? Porque eu vou conhecer o custo, vou conhecer o volume produtivo e eu vou já prever os lucros, né, obtidos, que vão ser obtidos por essa operação. Então, eu consigo chegar num preço final, né, um preço unitário mais condizente. E aí, dimensionamento da empresa. Então, a direção que a empresa vai tomar perante a essa análise. Com relação à importância do CVL dentro do planejamento estratégico da empresa, nós podemos destacar a facilidade na elaboração de orçamentos. Então, se eu vou fazer um orçamento de venda para um cliente, né, ou para um grupo de clientes, ou para atender uma licitação, eu já vou ter essa facilidade, porque eu já vou conseguir mensurar esse dimensionamento, né? Eu vou acabar fazendo essa mensuração de custo, quantidade produzida, volume e o lucro esperado com isso. Permite a projeção de lucros, isso é muito interessante, e induz a redução de gastos. Então, eu consigo trabalhar com antecedência essa situação. Com relação ao controle, então, facilita o controle orçamentário. Então, a empresa ela faz as suas avaliações para fazer um controle orçamentário anual, trimestral, semestral. Então, ela consegue fazer, traz essa facilidade e permite a realização de orçamentos, né, mais flexíveis também. Então, eu consigo trabalhar ali com uma flexibilidade dentro dos meus orçamentos, dentro do meu processo orçamentário, que me facilita a situação de possíveis demandas futuras, necessidades futuras, ou até mesmo o declínio dessa demanda. Para que nós consigamos analisar a CVL, nós precisamos conhecer e também, né, fazer a análise, né, o cálculo de três diferentes tipos de indicadores, certo? Então, esses três indicadores aqui são indicadores financeiros que vão me trazer informações para baseado nelas, né, eu consiga fazer a análise de CVL. Então, a primeira dela é a margem de contribuição. Então, eu vou realizar a análise da minha margem, o cálculo e análise da minha margem de contribuição. O segundo é o ponto de equilíbrio. Então, eu vou conhecer o ponto de equilíbrio que o meu produto ou a minha empresa tem e a margem de segurança em que a minha empresa ela pode trabalhar dentro dessa operação. Então, eu preciso trabalhar, preciso conhecer e executar esses três indicadores, certo? Em três indicadores básicos, para que eu consiga fazer uma análise de CVL, né,
condizente com a minha empresa. Então, vamos conhecer primeiramente a margem de contribuição, entender qual é o conceito, de que forma que ela é, a sua fórmula, né, e como ela é realizada dentro da empresa, ok? Tudo tranquilo até aqui, pessoal? Tudo certo? Vocês já conheciam, já ouviram falar desses indicadores aqui? Como é que está o conhecimento de vocês com relação a isso? Tudo certo? Ok, então sigamos. Margem de contribuição. Então, qual que é o conceito da margem de contribuição? Ela pode ser conceituada como a diferença entre receita menos os custos e despesas variáveis, tá? Então, é uma colocação aqui do Crepaldi. É um dos principais autores com relação a custos, tá? Que nós temos. Então, a minha margem de contribuição, ela vai ser a diferença entre... Então, a margem de contribuição é a diferença entre a minha receita, certo? Menos o quê? Os meus custos e despesas, o quê? Variáveis. Então, vai me chegar a minha margem de contribuição. Refere ao quanto cada produto ou serviço contribui para o negócio da empresa. Então, se eu vendo o produto A, o produto B e o produto C, a margem de contribuição ela vai me trazer o quê? Quanto cada um desses produtos, percentualmente, vai contribuir para a minha empresa, para o negócio da minha empresa. Então, a finalidade dessa verificação é saber, né, quanto cada produto ele contribui para o negócio e ele tem a finalidade também de, né, esse produto cobrir os seus próprios custos, certo? Então, para gerar o produto A, eu gasto X de custos. Então, se ele consegue, a margem de contribuição vai me trazer quanto esse produto custa para mim, quanto ele contribui para o resultado da minha empresa, e ele precisa aí suprir os seus próprios custos e gerar resultado, propiciar lucro para a atividade. Pode ser expressos em valores totais, então, um total da minha receita, né? Posso pegar o total da receita e fazer isso. E ele também pode ser expresso em valores unitários. Então, quanto cada produto, que foi o exemplo que eu citei aqui, pode contribuir para o meu lucro, né? Pode contribuir para o meu resultado dentro da empresa. Então, eu posso analisar de duas situações. Posso analisar do custo total, custo variável total, e o custo e a receita total da minha empresa dentro de um período. Eu também posso analisar isso produto a produto. Então, o custo total do meu produto e a receita, né, oriunda da venda desse produto ou a quantidade de vendida desse produto já essa margem de contribuição. Então, digamos que eu venda celular. Então, quanto custa para produzir um celular? Custa X. Eu vendo esse celular a um valor de Y. Então, essa diferença entre X e Y é a margem de contribuição. É o quanto cada celular vai contribuir para gerar resultado, para gerar lucro, para gerar resultado positivo dentro da minha atividade operacional. Então, tem um esquemazinho aqui, né, de valor absoluto e valor relativo. Então, o valor absoluto é o total, né, da minha receita menos o meu custo variável, que vai dar a minha MC, minha margem de contribuição, e eu posso apresentar isso também em percentual, que facilita muito mais a nossa análise também, tá? E é super interessante, ok? Então, esse é o esquemazinho. Então, como é que eu calculo, professor, a minha margem de contribuição? O próprio conceito aqui do Crepaldi, ele já me traz essa fórmula. Então, a minha margem de contribuição nada mais é que o quê? O RV menos o CV. Então, margem MC, margem de contribuição, RV, vendas totais ou a receita total, posso utilizar tanto as vendas quanto a receita total, certo? Pode encontrar em outra literatura, em outro livro, um conceito um pouquinho diferente, mas em tese não muda. E o CV, que é o custo variável total. Então, eu vou fazer o quê? Vou pegar minhas vendas totais menos o meu custo variável total, que vai me dar a minha margem de contribuição. Então, o que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que a margem de contribuição compõe a análise de CVL, certo? Ela compõe. A margem de contribuição me traz o quanto cada produto ou quanto a minha atividade da empresa está gerando, está
está participando do lucro, está conseguindo gerar resultado, está pagando os custos de gerar lucro, e que a margem de contribuição, para eu chegar nesse cálculo, eu preciso pegar as minhas vendas totais ou a minha receita total e subtrair os meus custos variáveis, tá? Então, custo variável. Eu posso fazer isso com valores totais, certo? Como está descrito aqui no nosso conceito. Posso utilizar isso com valores totais, certo? Então, eu pego o total da minha receita com vendas e pego o total dos meus custos variáveis, ou eu posso fazer isso por unidade. Então, produto A, quantas unidades foi vendida? Tanto, deu tantos R$1.000, certo? E quanto foi o custo variável para produzir cada unidade? Foi tantos reais. Então, eu posso fazer por unidade também. Tá? Posso apresentar das duas formas. Ok? Tanto por total quanto por unitário. Ok? Então, vamos ao exemplo. A empresa industrial Real Limitada apresentou os seguintes elementos de resultado relativo a um período de produção de vendas. Então, ela trouxe o quê? Vendas totais, 920 mil. Custos fixos totais, 145. Os custos variáveis totais, 345. Despesas fixas totais, 100 mil. E despesas variáveis totais, 78 mil. Então, o que nós precisamos fazer? Determinar a minha margem de contribuição total para a empresa Real Limitada, certo? Então, a minha margem de contribuição total é a minha receita ou venda total menos meu custo, os meus gastos variáveis. Então, quanto que dá aqui, pessoal? Qual que é a margem de contribuição da indústria Real Limitada? Faça o cálculo aí. Dá 2 minutinhos. Um minuto. Ok, pessoal? Chegaram no valor? Qual que é a margem de contribuição? 70. Quanto? 70. 800? 575, parece. Não. Mais alguém? Além do Luan, mais alguém fez, pessoal?
Receita com vendas menos os meus gastos variáveis aí. Então, receita com vendas, que é o quê? 920 menos meu custo variável, 345, menos as minhas despesas variáveis, 78 mil. Dá 497. Minha margem de contribuição é 497. Então, observem, nós estamos tratando de margem de contribuição total nesse exemplo. Se fosse unitário, aí eu teria aqui a quantidade de produtos vendidos ou a quantidade de produtos produzidos, e eu teria ali a margem por produto. Então, quanto cada produto tem contribuído para pagar os seus custos e ainda gerar resultado, ainda gerar lucro. Então, a margem de contribuição dessa empresa do exemplo aqui é 497 mil reais. Então, ela consegue, com a sua operação, pagar os seus custos e ainda gerar resultado, tá? Quais são as vantagens de conhecer a margem de contribuição de cada produto ou linha de produtos? Então, para que serve? Né? Qual que é a vantagem? Então, primeiro, decidir quais mercadorias merecem maior esforço para as vendas e qual será o preço mínimo, né, para a promoção. Então, se eu sei quanto ela contribui em real, eu não posso dar desconto ou colocar uma promoção, né, que ela vá ser vendida por um valor menor que a contribuição que ela gera, porque isso vai me dar prejuízo para o produto. Então, eu consigo decidir, nesse critério aqui, quais mercadorias ou quais produtos merecem esforço para a venda, quais merecem ser produzidas em mais quantidade, quais precisam ter ali uma ação de marketing relacionada à sua venda, quais precisam ser destacadas ali na área de vendas, no layout dentro da empresa. Então, são esses fundamentos, esses critérios que são utilizados. São essenciais para auxiliar a administração da empresa a decidir pela manutenção ou não de determinados produtos, pela manutenção ou não de determinada filial, certo? Então, eu posso fazer por produto, como nós vimos. Então, um determinado produto, ele está me gerando uma margem de contribuição muito baixa em relação aos demais. Então, eu posso decidir fazer a manutenção, ou seja, fazer a substituição dele, ou fazer alguma ação para que melhore essa margem de contribuição, ou de uma filial, de um departamento, de um setor. Então, qual que é a margem de contribuição da minha filial para o total da minha receita dentro aqui da matriz? Ela está tendo uma margem de contribuição muito baixa, tem contribuído muito pouco para o resultado da empresa por completo. Então, eu decido aí, através dessa análise, o que eu vou fazer com essa filial. Tá? São indicadores, inclusive, são indicadores financeiros, inclusive para tomada de decisão contábil, de decisão financeira, certo? Ele é utilizado dentro da CVL também como fonte de captação de informação para análise de CVL. Podem ser usados também para avaliar alternativas de reduzir preços ou também aumentar o volume de vendas, certo? Então, eu vou observar ali um determinado produto ou uma linha de produção, vou tomar decisões entre reduzir algum tipo de preço, porque a minha margem de contribuição ela já está atingindo um limite importante, um limite interessante, então eu posso reduzir o preço, porque mesmo assim ele não vai impactar tão fortemente na minha contribuição, ou aumentar o volume de vendas. Então, tem que produzir mais desse produto, porque a margem de contribuição dele é maior. Ah, professor, mas simplesmente pelo fato dela ter margem de contribuição maior, eu devo aumentar a produção? Não. Aí eu vou analisar outros indicadores, vou analisar o ponto de equilíbrio, vou analisar a margem de segurança, vou analisar o percentual de vendas, né? Se existe sazonalidade. Então, são vários fatores que eu também vou indicar. Simples fato de eu saber que aquele produto tem uma margem de contribuição maior não quer dizer que eu tenho que produzir mais dele, tá? Então, eu tenho que analisar outras situações. É utilizada também para determinar o ponto de equilíbrio da empresa. Ponto de equilíbrio também é um indicador que vai compor a minha análise de CVL. Então, eu preciso primeiro da margem de contribuição para eu poder conseguir calcular o ponto de equilíbrio. Então, ela vai ser utilizada para determinar o ponto de equilíbrio de cada produto dentro da empresa. A gente vai ver na sequência o que é o ponto de equilíbrio, ok? Então, essas são as finalidades e as vantagens, né, de se realizar o cálculo de margem de contribuição, seja ele por produto, seja ele por total, né, por custos e resultados totais, seja ele para um departamento, para uma filial, para
uma determinada situação, uma determinada região, um determinado produto ou determinado lote de produtos. Então, essas são as vantagens que vão me manter. Nossa margem de segurança, certo? Que é o nosso segundo indicador, né? Então, a margem de segurança é um indicador de risco, certo? Primeira informação, ele é um indicador de risco. O que significa isso? Ele vai me mostrar, ele vai me apontar as vantagens e desvantagens de um determinado produto, um determinado serviço, uma determinada situação. Então, até que ponto eu posso, por exemplo, dar um desconto num produto A, né, sem ser prejudicado no bolso da empresa, sem prejudicar o caixa da empresa, certo? Então, é um indicador de risco que aponta a quantidade que as vendas podem cair antes de se ter prejuízo. Então, ele é mais ou menos como se fosse um nivelador. Então, eu tenho aqui, deixa eu desenhar melhor aqui. Eu tenho uma margem aqui, certo? Que é o ponto até onde eu posso chegar, certo? Então, daqui para cima tá ok, estou realizando as vendas, está tudo tranquilo. As vendas podem oscilar dependendo da situação. Entretanto, quando eu determino a minha margem de segurança, se passar desse ponto aqui da margem de segurança, eu já estou tendo prejuízo. Então, até esse ponto aqui é aceitável, né? O que passar dele aqui já não devo aceitar, já não é mais aceitável. Então, já estou tendo prejuízo com a minha operação. Então, a margem de segurança, ela determina essa situação. Ela também pode ser total, ela também pode ser por produto. Então, quanto de desconto eu posso dar para determinado produto, certo? Sem oferecer, né, um risco muito grande para a minha operação. Qual é a quantidade de vendas, né, que eu posso deixar de realizar para atender um determinado pedido ou atender uma determinada demanda. Então, assim, são momentos de fazer uma análise, inclusive até mesmo em determinadas situações, como, por exemplo, final de ano eu preciso dar férias coletivas. Eu posso dar férias coletivas? Então, se eu parar de vender e produzir dentro desse período, a minha margem de segurança é capaz de atender a essa eventual falta de produto ou falta de prestação de serviço nesse período? Então, são várias situações, várias possibilidades que eu posso aplicar à margem de segurança. Ela também é a parcela de produção e vendas que a empresa tem que estar acima do ponto de equilíbrio, certo? Então, tem o ponto de equilíbrio que nós vamos ver na sequência. Então, o ponto de equilíbrio, ele é bem próximo à margem, é bem parecido com a margem de segurança. Então, o ponto de equilíbrio, ele vai dizer o quanto produto ele consegue, quanto de produto eu consigo produzir para que ele se pague e gere resultado, né? Então, a partir daquele ponto, ele já me dá lucro. Até esse ponto, ele só pagou os custos. Então, a gente vai ver na sequência. Representa quanto de vendas, né? Quantas vendas podem cair sem que a empresa incorra em prejuízo e pode ser expressa em valor, como eu disse, em unidade ou percentual, né? Quem disse isso foi o Crepaldi mais uma vez. Eu utilizei o livro do Crepaldi para aplicar esses contextos, ok? A fórmula da margem de segurança. Então, o volume de vendas, quantidade das minhas vendas, menos a quantidade do ponto de equilíbrio, ok? Então, observem, um depende do outro. Eu preciso da margem de segurança para gerar o ponto de equilíbrio e eu preciso do ponto de equilíbrio para gerar, a minha margem de contribuição para gerar o ponto de equilíbrio e eu preciso do meu ponto de equilíbrio para gerar a minha margem de segurança. Então, a fórmula da margem de segurança é o volume de vendas, ou seja, o total das minhas vendas, seja, né, o montante total, seja por produto também, eu posso fazer o total de vendas de um determinado produto, menos o meu ponto de equilíbrio, ok? E eu vou chegar na minha margem de segurança. Então, o que significa o quê? Até aqui eu consigo ter uma estabilidade, o que passar daqui, aliás, ele me dá uma estabilidade, eu consigo ter resultado, consigo ter lucro. Se for abaixo dessa margem de segurança, digamos que a margem de segurança seja 200 produtos, 200 itens, certo? Então, se eu vender 270, 380 itens, eu estou acima da minha margem de segurança, então estou tendo resultado. Se eu vender 150, eu já estou abaixo da margem de segurança, então eu já não estou tendo ali resultado, estou tendo prejuízo com aquela operação. Isso é muito importante, essa análise, né, junto do fluxo de caixa da empresa. Mas essa análise
ela de forma mensal, quinzenal, para eu poder já prever possíveis quedas de faturamento, para eu poder prever possíveis situações de críticas com relação ao financeiro da minha empresa e que eu tome medidas também para mudar essa estratégia de situação, ok? Então, vamos conhecer o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio eu deixei ele por último, porque ele tem 3 fórmulas de se calcular, ele tem 3 aplicações diferentes, mas todas elas são importantes e têm uma finalidade específica para cada um. Quanto, pessoal, a margem de segurança e a margem de contribuição, existe alguma dúvida com o conceito, com a fórmula e com a aplicação? Ou está tranquilo? Segue o baile. Ok? Então, vamos lá. Meu ponto de equilíbrio. Nosso terceiro indicador. O ponto de equilíbrio, o próprio nome já diz, né? Eu vou manter o equilíbrio. É uma balança, certo? Então, é uma ferramenta de análise que quantifica o resultado mínimo que necessariamente não proporcione prejuízo para a organização, certo? Então, ela vai quantificar em quantidade, em valores real, certo? Em real, ou em unidades. Então, qual que é a quantidade mínima, certo? Necessária para que a minha empresa não tenha prejuízo. Para que a minha organização, minha operação não tenha prejuízo, certo? Então, eu produzo ali gado para corte. Então, quanto eu tenho que vender, quantas cabeças, quantas unidades, né, eu tenho que vender para que eu alcance o ponto de equilíbrio. Que vai levar em consideração o quê? Os meus custos, né, para a produção, né, para manter esse produto em atividade, para manter minha empresa em atividade. Então, o ponto de equilíbrio é exatamente o local, o momento onde o meu produto, a minha empresa, ela conseguiu pagar os seus custos e a partir daquele ponto, daquele momento, ela começa a ter lucro, ela começa a ter resultado positivo, ok? Então, é aqui que nós determinamos, por exemplo, quantas cabeças eu tenho que vender para pelo menos pagar o custo, para pelo menos não ter prejuízo, para estar com lucro igual a zero, né? Na contabilidade nós somos lucro igual a zero. Então, a partir dali, o que eu vender é resultado positivo. Já é lucro para mim, porque eu já paguei os meus custos com aquela quantidade mínima de vendas ali, que é o ponto de que nós chamamos de ponto de equilíbrio. Outro conceito é aquele ponto do faturamento atingido pela empresa em que o lucro é exatamente igual a zero. Ou seja, né, todas as despesas foram cobertas, todos os gastos foram pagos. Então, não tenho lucro zero, mas eu também não tenho lucro, mas eu também não tenho prejuízo, porque eu consegui alcançar ali o pagamento de todas. Tá? Então, o ponto de equilíbrio, esse indicador, ele pode ser dividido em 3 fontes, em três esferas. O ponto de equilíbrio contábil, o ponto de equilíbrio financeiro e o ponto de equilíbrio econômico. Cada um deles tem uma finalidade e nós vamos ver na sequência, certo? Então, o ponto de equilíbrio contábil, ele refere à cobertura dos gastos fixos da empresa, então todos os gastos fixos da empresa. O resultado mostra em quanto a empresa deve gerar de volume de vendas ou receita para que não haja perda, nem ganho, ou seja, o lucro igual a zero. Então, realizando o cálculo do ponto de equilíbrio, eu vou chegar no lucro igual a zero. Então, a partir de ali, eu começo a ter lucro, eu começo a ter resultado positivo, ou seja, lucro. Então, eu vou considerar dentro do meu ponto de equilíbrio contábil os meus gastos fixos. Para calcular o ponto de equilíbrio contábil, PEC, eu vou utilizar da seguinte forma: os gastos fixos dividido pela minha margem de contribuição. Então, eu preciso ter a minha margem de contribuição calculada para eu chegar no meu gasto fixo na sequência. Então, anotem a fórmula aí. Ponto de equilíbrio contábil é todos os meus gastos fixos dividido pela minha margem de contribuição que eu já encontrei. Okay? Então, preciso calcular a margem de contribuição primeiro. Aí eu chego no meu ponto de equilíbrio, o contábil. Beleza?
Ponto de equilíbrio financeiro. Então, o ponto de equilíbrio financeiro refere-se à cobertura dos gastos fixos também, muito parecido aqui com o ponto de equilíbrio contábil. Entretanto, ele tem uma vírgulazinha aqui que adiciona algumas informações. Então, ele vai cobrir os gastos fixos da minha operação, adicionando o quê? As minhas despesas financeiras. Então, o ponto de equilíbrio financeiro, ele vai dar a resposta, né, para a minha empresa com o cobrimento dos meus gastos fixos, mas também a cobertura do quê? Dos meus juros de empréstimos e financiamentos, ou seja, as minhas despesas financeiras também vão entrar aqui, ok? Mostra em quanto a empresa deve gerar de volume de vendas ou receitas para que haja cobertura dos seus gastos operacionais, certo? E também os gastos financeiros. Então, aqui entra depreciação, entra exaustão, entra amortização, né? Vai entrar aqui as despesas financeiras também. Então, o ponto de equilíbrio financeiro é os meus gastos fixos mais as minhas despesas financeiras menos a minha depreciação, a minha exaustão e amortização, dividido pela margem de contribuição. Tá? Então, todos vão utilizar a margem de contribuição, né? Então, como eu disse, para eu calcular o ponto de equilíbrio financeiro, eu preciso da margem de contribuição, e para calcular, para realizar esse cálculo, eu preciso entender quais são as três classificações, as três diferentes situações para fazer o ponto de equilíbrio: o contábil, o financeiro e o econômico, ok? Notaram a fórmula, tá tudo ok? Nenhuma dúvida? Então, turma, fantástico. Vamos seguindo. Ponto de equilíbrio econômico. Então, refere-se à cobertura dos gastos fixos da minha empresa, adicionando do lucro esperado pelo proprietário. Então, eu vou utilizar do lucro que eu espero. Então, aqui eu vou ter o resultado econômico. Eu vou conseguir, na margem de contribuição econômica, né, o ponto de equilíbrio econômico, perdão, entender, né, o quanto que a minha empresa vai conseguir gerar de lucro, de renda, no final desse processo. Então, eu vou considerar aqui a cobertura dos meus gastos fixos e a cobertura do meu lucro esperado, né? O lucro esperado. Eu posso utilizar ali o orçamento de vendas, posso usar dentro do nível estratégico ali aquilo que se espera de lucro naquele período, eu posso incluir essas informações. Então, o resultado do ponto de equilíbrio econômico vai mostrar quanto a empresa deve gerar de volume de vendas ou receitas, o quanto ela tem que gerar de receita, para que haja cobertura de todos os meus gastos fixos totais e proporcione um resultado positivo, ainda me dê lucro, ok? Então, quanto que ela vai gastar, quanto que ela vai precisar, perdão, gerar de volume de venda, né? Quanto ela vai gerar de receita para que ela pague os custos fixos totais e também me gere lucro, me gere um resultado positivo. Então, com o ponto de equilíbrio econômico, eu vou saber, olha, a minha empresa ela precisa gerar um faturamento, gerar um volume de vendas aí de R$1 milhão. Para quê? Para que eu pague os custos e eu gere esse lucro que eu espero. Digamos que no procedimento estratégico, a empresa, ela provisione aí, ou ela espere, né, ela projeta ter um lucro para 2020, no exercício de 2020, de 1.500.000 de lucro. Então, ela vai fazer essa análise aqui, esse cálculo do ponto de equilíbrio econômico, em que ela vai levar em consideração todos os custos, todos os gastos fixos, e vou pagar esses gastos fixos, eu vou cobrir, né? E ainda vou gerar esse lucro de 1.500.000. Então, quanto que eu vou ter que vender, quanto que eu vou ter que gerar de receita para que eu pague os custos e ainda gere 1.500.000 de lucro no final desse ano? Então, a fórmula para calcular o ponto de equilíbrio econômico é os gastos fixos totais mais o lucro esperado dividido pela margem de contribuição novamente. Ok? Entendido? Entendido, pessoal? Sim ou não? Positivo. Beleza, Juan. Beleza, professor. Valeu, Jean. Obrigado. Achei que eu estava sozinho aqui.
Então, retomando, nós temos, dentro da minha análise de CVL, a margem de contribuição, o quanto cada produto, o quanto a minha empresa contribui para gerar renda, o ponto de equilíbrio, né, que é o ponto até onde eu consigo reduzir a minha venda, ou até onde eu consigo dar de desconto, também posso utilizar, e minha margem de segurança, que vai me garantir, né, a segurança da minha operação. Então, o ponto de equilíbrio ele tem mais uma situação que é interessante nós retomarmos, que ele pode ser classificado, subdividido, né, ele é subdividido, melhor dizendo, em 3 pontos de equilíbrio contábil, que vai usar o custo fixo da empresa, né, o quanto que eu vou ter que gerar de receita, o quanto que eu vou ter que vender para pagar os meus custos fixos. Eu tenho o ponto de equilíbrio financeiro, quanto que eu vou ter que gerar de receita ou de venda para pagar os meus custos fixos e minhas despesas financeiras. E o ponto de equilíbrio econômico, o quanto eu vou ter que vender para poder pagar os meus custos fixos e ainda me gerar o lucro estimado, o lucro esperado, certo? Então, ficou claro o conceito. Então, vamos a um exemplo aqui e eu gostaria que vocês me auxiliassem nesse cálculo, tá? Então, pedi para vocês anotarem a fórmula aí. Então, vamos chegar juntos aqui no resultado. Então, vamos lá. Uma loja de móveis e utensílios, o preço médio é de 250 por unidade. Então, tá moleza. Por unidade, R$250. O custo por unidade, né, o custo variável por unidade é de 100. E os gastos fixos, R$30 mil por mês. Com base nos dados, então, eu já tenho informação aqui para poder fazer cálculo das margens. 250 unidade, custo variável é 100 por unidade e 30 mil que é o custo fixo. Então, determina margem de contribuição. B, ponto de equilíbrio contábil. Aí nós vamos lá, em volume de vendas e em volume de receita. O ponto de equilíbrio financeiro em vendas e em receita, sabendo que a depreciação é de R$1.200, depreciação mensal. E D, ponto de equilíbrio econômico, tanto em venda quanto em receita, tanto unitário quanto em receita total, sabendo que o lucro mensal deverá ser de R$20 mil. Então, nós acabamos de ver essa daqui. Então, utilizando as fórmulas, pessoal, vamos chegar nesse resultado, certo? Eu vou mostrar para vocês o passo a passo. A nossa avaliação vai ser mais ou menos desse estilo, então fiquem atentos, né? Observem bem, porque a gente precisa fazer na prática, aprender na prática para poder fixar o conhecimento. Então, vou dar essa colher de chá para vocês aqui, certo? Da primeira, ok? Então, vou já fazer a margem de contribuição junto com vocês aqui, e vocês fazem a B, a C e a D, ok? Então, sabendo a margem de contribuição, você já tem base para fazer as demais questões, as demais atividades. Então, vamos lá. Na resolução aqui da margem de contribuição, vamos chegar nela. Então, a margem de contribuição, qual que é a fórmula mesmo da margem de contribuição? Me falem aí. Só estou anotando quem participa, tá? Margem de contribuição é o quê? Minha receita? Receita de vendas menos custo variável. Exatamente. Então, vamos chegar aqui, Luan. A minha margem de contribuição. Então, minha receita, 250, certo? Ela é 100%, né? Representa 100%. E o custo variável é de R$100, que representa 40%. Ou seja, nós temos aí, na fórmula, receita de 250 e um custo variável de 100. Qual que é a minha margem de contribuição? R$150. Então, esse meu produto aqui, ele contribui em R$150 para a geração de receita, geração de renda da minha empresa, certo? Então, a minha receita representa 100%, o meu custo variável 40%, e esse meu produto, ele contribui com 60% no meu resultado dentro da empresa, ok? Então, com essa tabela aqui, certo? De receita de 250, de custo variável de 100 e margem de contribuição. Minha margem de contribuição é R$150 em valor
e 60% em percentual. Então, eu tenho, vou voltar aqui na tela da questão e vou anotar essa informação para que vocês façam as demais atividades. Então, minha margem de contribuição é 150. Escrever com o mouse é difícil. 150. Espera aí. Fazer maior que talvez fica menos ruim. 150. E a contribuição foi de 60%. Ok? Então, vamos lá. Determina para mim o ponto de equilíbrio contábil, tanto em vendas quanto em receita. 2 minutos tá bom, né? Vamos lá. Dá 200? Exatamente, Luan. Em unidades dá 200. Agora faz ela para a gente em receita. Como é que eu faço em receita? A minha margem de contribuição em receita é o quê? 60%. Então, ela contribui com 60%. A mesma forma, só que ao invés de você utilizar o 150, que é a quantidade de vendas, né, o volume de vendas, você vai usar em percentual. $50.000? Exatamente. Ok. Parabéns. Então, como que funciona, pessoal? Vou colocar lá na tela para vocês dar a correção para a gente discutir. Então, vamos lá. B, ponto de equilíbrio contábil, né? Então, é o meu gasto fixo dividido pela minha margem de contribuição. Meu gasto fixo era 30 mil, minha margem de contribuição nós fizemos na letra A, é 150. Então, o volume, o ponto de equilíbrio contábil, né, por volume de vendas é de 200 unidades. Ou seja, significa o que isso aqui? A empresa, para que ela tenha lucro igual a zero, ela precisa vender 200 unidades. Ficou claro isso? Entendido? Então, eu preciso vender 200 unidades para eu pagar os meus custos fixos. Certo? Ok? Ok. Agora, ela em receita. O quanto de receita eu vou precisar gerar? Então, vamos lá. Custo fixo de 30 mil divide por 60%. Ou seja, 0,60. Que me dá 50 mil de receita. O que isso significa, professor? Então, a empresa, ela terá um faturamento de 50 mil, né? Ela vai ter que chegar numa margem ali, um ponto de equilíbrio contábil de 50 mil para poder cobrir os seus custos, certo? E chegar num lucro igual a zero. Então, para que essa empresa ela tenha um lucro igual a zero, ela precisa vender 200 unidades, que pode gerar 50 mil de receita, que ela vai ter um resultado, né, igual a zero, um lucro igual a zero, ou seja, ela vai pagar os seus custos fixos e pagar os seus custos variáveis e ter um resultado igual a zero. Ou seja, ela precisa vender 200 unidades e precisa alcançar uma receita de 50 mil para chegar no pagamento dos custos fixos e nos custos variáveis. Ficou entendido? Muito bem. C. Vamos calcular o ponto de equilíbrio financeiro da mesma forma, tanto em volume de vendas, em quantidade de produto e em receita, sabendo que a depreciação é de 1.200 reais. Ok? Então, a depreciação é R$1.200. Só aplicar na formulazinha. Vamos lá, 2 minutinhos.
Ok, pessoal? Dá 192, eu acho. Exato. O volume de vendas 192 e a receita? Encontrou a receita, Luan? Ou os demais, né? Porque parece que só o Luan tá fazendo. Vamos lá, Jean, reage. Flávia, Wellington, Natiele, Catiele, Matheus, Suzana, Anderson, Jean, o Gerson. Olha lá, o tempo tá correndo e vale ponto, tá, gente? Encontrou, gente? Ponto de equilíbrio financeiro com a receita.
48 mil, Márcio? Isso aí, positivo. 48 mil. Parabéns. Vamos lá. Correção. Tenho ponto de equilíbrio financeiro com a depreciação de R$ 1.200. Então, a fórmula do meu ponto de equilíbrio financeiro é os gastos fixos mais as despesas financeiras, menos a minha depreciação, que vai dividir pela minha margem de contribuição. Eu não tenho despesa financeira, então eu vou pegar meus gastos fixos, diminuir a minha depreciação, que é 1.200, e dividir por 150, que é a minha margem de contribuição. Dá 28.800, dividido por 150. Meu ponto de equilíbrio financeiro é de 192 unidades. Então, eu preciso alcançar ali a venda de 192 unidades para que eu pague as minhas despesas, os meus gastos fixos e as despesas financeiras da minha empresa. Isso em receita vai me dar o quê? Os 30 mil de custo, certo? Menos mais minha despesa financeira, que eu não tenho, menos os meus 1.200 da minha depreciação, dividido pela minha margem de contribuição, só que agora em percentual, que é os 60% que eu achei lá na letra A. Então, 28.800 é a mesma coisa, usa a mesma forma, só que eu divido aqui por 0,60 ou 60%, que dá 48 mil reais. Ou seja, logo que não existe despesas financeiras, né, e apenas a dedução da minha depreciação, eu vou ter ali um faturamento de vou ter que ter um faturamento de 48 mil reais para poder chegar no meu lucro igual a zero nessa situação. A terceira... Ô, Márcio, calma aí. Pode falar. Para achar a receita, eu fiz 250 vezes 192, tá certo também? 250 vezes o 192? O preço médio do utensílio vezes 192 volume. Sim, é que você pegou o preço unitário vezes a quantidade de produtos que eu vou precisar vender, né? Dá na mesma, tá? Dá na mesma. Beleza. Okay? Ponto de equilíbrio, agora vamos calcular o ponto de equilíbrio econômico, ok? No ponto de equilíbrio econômico, lembre-se que eu levo em consideração a um lucro, né? Levo em consideração ao lucro esperado, né? Desejado. E esse lucro é de 20 mil mês. Então vamos lá, vamos calcular rapidão aí, 2 minutos. $333? Isso mesmo, 333. Agora calcula a receita. $83.333. Isso aí, show de bola. Tudo bem, parabéns, Luan. Vamos lá, vamos na resolução e a interpretação. Então, o ponto de equilíbrio econômico, né, com a expectativa de um lucro mensal de 20 mil reais, vou pegar o meu gasto fixo mais o meu lucro, vou dividir pela minha margem de contribuição, aqui nesse caso em valor, né? Então, eu vou chegar na quantidade de unidades. Então, 30 mil mais os 20, que é o meu lucro esperado, dividido por 150, que é minha margem de contribuição. Então, 50 mil dividido por 150, 333 unidades aproximadamente, né? Então, eu preciso ter a venda, né, de 333 unidades, 334 para arredondar. E isso em receita, professor, em dinheiro. Então, eu vou pegar minha margem de contribuição, né, econômica, vou fazer o meu gasto fixo mais o meu lucro esperado, dividido pela margem de contribuição em percentual, que vai me dar 83.333. Então, analisando as três situações, né, o ponto de equilíbrio contábil, o ponto de equilíbrio econômico financeiro, o que eu consigo interpretar aqui? Ó? O ponto de equilíbrio contábil, 200 unidades, 50 mil. O ponto de equilíbrio financeiro, 192 unidades, 48 mil. E o ponto de equilíbrio econômico, 333 unidades, ou 83 mil. Significa o quê? Que a minha empresa, ela vai ter que ter um esforço maior
certo? Para poder conseguir alcançar um lucro de 20 mil por mês. Então, ela vai ter que ter um esforço em vendas, né? Em faturamento, em vendas, para poder pagar o seu custo fixo e ainda gerar um resultado, um lucro aí de 20 mil por mês, que é aquilo que eu espero, ok? Então, essa é a forma, a interpretação para se fazer. Eu vou mandar para vocês no portal, daí eu aviso no grupo, uma lista de exercício baseado nesse exercício aqui, para que vocês façam e me mandem, tá? Então, é para vocês treinarem. Ok? Então, vamos seguir. Uma leitura complementar, pessoal, vou deixar para vocês aqui. Ela está nesse QR Code, também está nesse link. É um artigo que fala um pouquinho sobre análise de CVL como instrumento de decisão. E nós temos uma atividade avaliativa aqui agora. Tranquilo? Então, antes de eu fazer essa atividade avaliativa, ela é em formato de quiz, então é um jogo que nós vamos fazer. Eu implementei essa atividade dentro das nossas aulas. Eu preciso, pessoal, quem estiver aí com o computador, né, assistindo a aula pelo computador, que pegue o celular. E se estiver pelo celular, preciso que vocês deixem a aula em segundo plano, que vocês vão precisar do celular para poder fazer a atividade, ok? Então, como que funciona essa atividade? Vocês não precisam baixar nenhum aplicativo, se não quiser, tá? Não tem problema. Eu estou utilizando um programa, esse programa, ele é gratuito, vocês podem simplesmente acessar. Eu vou colocar na tela para vocês aqui o link, e vou colocar para vocês também o QR Code, né, que vai levar vocês diretamente para a página do quiz. E vocês vão digitar um PIN, ok? Então, eu vou abrir aqui para vocês e vocês vão acessar essa página e colocar o número desse PIN. E vocês vão responder algumas perguntas, e essas perguntas, elas vão em formato de jogo, e vocês vão conseguir fazer uma pontuação. Então, como é que funciona isso, professor? Vocês vão acessar esse link, certo? www.kahoot.it, ou se tiver com o celular aí, mira aqui no QR Code. Vai abrir essa página aqui. Abriu essa página aí, gente? Abriu. Ok. Abriu essa página, vocês vão digitar esse PIN aqui, ó, 5587920. 5587920. Vocês vão clicar em Enter. E aí coloca o nome de vocês, tá? Pode ser o primeiro nome, ok? (5587 920). Clique em Enter e coloca o nome de vocês aí. Ok, o Wellington entrou já. Vamos lá, os demais. Vou dar um tempinho para vocês entrarem aí, que daí eu explico para vocês como funciona, tá? Então acessem aí. Se só o Wellington entrar, aí o Wellington ganha a pontuação de hoje. Flávia, Suzano, Wellington, Luan. Vamos lá, gente. Quem mais está faltando? Matheus, Catiele, Natiele, Flávia e Jean. Catiele entrou. Ok. Não está entrando não, professor. Você chegou nessa tela aqui? Não. Então você tem que entrar.
Digita aí, kahoot.it. Ou, se tiver com o celular, mira aqui no QR Code que vai direto. www.kahoot.it. Chegou naquela tela, vocês vão digitar o código PIN 5587920. Aqui, ó, 5587920. Clique em Enter, coloca o nome de vocês e clique em OK. Tranquilo? Faz aí. Conseguiu? Já tá ok. Falta. Deixa eu ver quem que tá faltando. Só a Flávia tá aqui. Faltam 2 ainda. Mas beleza. Se não se manifestou, porque não está participando, né, gente? Então, como que funciona, pessoal? Eu vou dar o start aqui no jogo, certo? Vão aparecer algumas perguntas para vocês aqui na minha tela, tá? Não vai aparecer na tela de vocês, então preste atenção. Vai aparecer a pergunta aqui na minha tela e vocês vão ter um tempo de 20 segundos para poder responder, certo? Então, no celular de vocês, aí onde vocês estão logados, vai aparecer algumas cores. Essas cores vão representar a alternativa que vocês vão marcar, tá? Então, vamos fazer o teste no primeiro, aí você já pega um jeito, no segundo, aí, na segunda pergunta, aí você já domina. Então, eu vou dar o start, vai aparecer uma pergunta na minha tela, então vocês precisam ver a minha tela, certo? E no celular de vocês, aí onde vocês estão conectados, ou na aba, né, do computador onde vocês estão conectados, vocês vão clicar na cor correspondente à alternativa que vocês acham correta, ok? Isso acontece, e nesse tempo, né, que vocês vão ter de 20 segundos, quem marca primeiro pontua mais. E quem marca primeiro e marca certo, né, com certeza vai pontuar mais. Cada pergunta vale 1000 pontos, ok? Então, vamos fazer o primeiro teste aqui. Vou dar o start. 3, 2, 1. Primeira pergunta. Qual é a definição de CVL? Vermelho, custo do valor líquido. Azul, análise de custos e lucros. Verde, análise de custo, volume e lucro. E amarelo, custo, valor líquido. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acabou o tempo. Então, 3 responderam correto. E outros aqui, outros 3 não colocaram a resposta correta e outros nem responderam. Entenderam a lógica do jogo? Então, vocês vão ter a pergunta, o tempo, e vocês vão colocar ali a questão, marcar a cor correspondente, né, à alternativa correta. Ok? Então, aqui, quem que pontuou? O Hélio está em primeiro lugar, 850 pontos, ele marcou a alternativa correta e mais rápido que os demais, então ele pontuou ali com 850 pontos. Ficou entendido, pessoal? Alguma dúvida? Entendido. Ótimo. Então, 20 segundos. É rapidinho, as perguntas são curtas também. Ok? Então, eu vou disparar a segunda. Beleza? Então, agora valendo para valer. Vamos lá. Segunda. Indicador que faz parte da análise de CVL. Qual desses faz parte da análise do CVL? Qual é o indicador desse aqui? Três, dois, um. Foi. A maioria marcou errado. Marcou
a margem financeira. Não é. A resposta correta é margem de contribuição. Margem financeira não é, análise vertical não é e nem ponto de variância. Vamos lá, Catiele está em primeiro lugar, 1.376 pontos. Quem ficar em primeiro lugar aqui vai ganhar pontuação extra na atividade de hoje, ok? Então, temos a Catiele, o Wellington, o Natiele, o Matheus e o Luan aqui como dentro do nosso score. Próximo. Verdadeiro ou falso agora, gente? O ponto de equilíbrio contábil refere-se à cobertura de gastos fixos da empresa? Verdadeiro ou falso? Quem prestou atenção na aula aí já matou. Três, dois, um. Foi. Verdadeiro. Corresponde ao gasto fixo. Todo mundo conseguiu acertar. Agora vamos ver quem respondeu primeiro. Catiele. 2.269 pontos. Está na liderança. Vamos lá para a próxima. A última, verdadeiro ou falso? O ponto de equilíbrio econômico se refere à cobertura de gastos fixos da empresa menos o lucro? Verdadeiro ou falso? Três, dois, um. É falso, pessoal. É mais o lucro e não menos o lucro, ok? Equilíbrio econômico, eu vou levar em consideração o gasto fixo mais o lucro esperado, não menos o lucro esperado. Então, a maioria que acertou. Vamos ver, então, o ranking, quem foi o vencedor. Vamos lá. Terceiro lugar, Matheus. Segundo lugar, a Natiele. E em primeiro lugar, a Catiele. Parabéns, Catiele. 3.159 pontos. Quarto lugar está o Luan e quinto, o Jean. Beleza? Tranquilo? Vocês acharam da ferramenta? Bacana, aprovado, não aprovado? Muito bom. Show. Que bom, pessoal. Gostaram. Isso facilita um pouquinho, deixa um pouco mais interativo aqui a nossa aula para que a gente não fique somente em falas, né? E só quem participou hoje também foi o Luan, o restante ficou quietinho aí, escondido. Mas, enfim, tá bom. O Luan vai receber a pontuação merecida pela participação. Gente, sobre o conteúdo, nós não temos mais nada a tratar. Gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida. Essa ferramenta aqui, nós vamos utilizá-la durante as aulas, pode acontecer no início, no meio ou no fim, então estejam preparados, tá? Então, a Natiele, perdão, a Catiele, né, que pontuou em primeiro lugar hoje, ela vai receber essa pontuação lá na parcial dela, vai receber um bônus na parcial por ter ficado em primeiro lugar. Luan também vai receber um bônus por conta da participação. Então, é interessante. Então, eu posso utilizar dessa ferramenta aqui no início da aula, no meio da aula ou no final da aula. Então, é interessante vocês lerem o conteúdo, lerem o material, que eu posso fazer as perguntas da pré-aula no início da aula para medir o conhecimento de vocês. Então, é interessante e a gente consegue ali, de uma forma mais dinâmica e didática, aprender e fixar o conteúdo. Então, tudo o que foi dito hoje, todas essas 4 questões curtinhas aqui, foram trabalhadas na aula de hoje, está nos slides, está na aplicação do conteúdo. Ok? Então, agradeço a participação de vocês. Se tiver alguma dúvida, podem me questionar, podem perguntar, estou à disposição sobre o conteúdo. Então, nós trabalhamos hoje sobre análise CVL, conhecemos alguns indicadores que fazem parte dessa análise, né, a margem de contribuição, ponto de equilíbrio, e nós conseguimos entender dentro desse contexto, né, dentro da aplicação dessa análise, alguns aspectos importantes, como com relação à produção, com relação também
a quantidade a ser produzida, o alcance do meu ponto de equilíbrio, o alcance da minha margem de segurança, né, o alcance da minha margem de contribuição, sabendo quanto cada produto ele contribui para o resultado da minha empresa, qual que é a margem de segurança, que até o ponto onde eu consigo chegar ali na diminuição da minha venda, que a partir daquele ponto ali eu vou ter prejuízo, então eu tenho que ter esse controle na minha operação, e meus pontos de equilíbrio, né, econômico, financeiro e contábil, que vão trazer cada um aí uma expectativa, né, o lucro igual a zero. Então, a partir daquele ponto ali, a partir daquele momento, a partir daquela quantidade de vendas, eu já vou ter resultado positivo, vou ter lucro dentro da minha empresa. Então, essas situações vão ser utilizadas, né, esses indicadores vão ser utilizados para poder trabalhar o custo, volume e lucro, né, que é CVR. Então, o quanto eu vou ter que eu vou trabalhar os meus custos nesses indicadores, vou trabalhar o volume de produção, o volume de vendas e trabalhar o meu lucro. Então, eu consigo ter ali uma verificação em 3 indicadores super simples, super fáceis de calcular, super fáceis de analisar. Eu consigo ter uma visão sobre custo, sobre lucro e sobre volume de produção, o volume de venda, o volume de receita que a minha empresa precisa ter para alcançar resultado positivo, alcançar lucro. Então, todos os empresários deveriam, por via de regra, conhecer esses indicadores e aplicar esses indicadores. E eles servem, eles devem devem ser aplicados e servem para qualquer tipo de empresa, serviço, comércio, agrícola, qualquer tipo de situação eu consigo aplicar esses indicadores e ter conhecimento, né, sobre a minha operação. Quanto eu preciso vender de produto A, B, C ou D para que eu não tenha prejuízo, né? Quanto tem saído. Imagina um supermercado fazendo essa análise, né? Os relatórios ali, o quanto de produto eu preciso ter ali para poder ter de saída, para poder pagar pelo menos os custos dele e a partir daí me gerar resultado, me gerar lucro. Então, essa aula de hoje, né? São esses conceitos para que vocês compreendam, para que vocês entendam. E na próxima aula nós retornamos aqui na terça-feira que vem com mais trabalho, com mais conhecimento, mais conteúdo. Vou deixar até o final, até a semana que vem, né, uma lista de exercícios para vocês realizarem essas atividades, né, esses cálculos, para que vocês pratiquem bastante e fiquem craques. A aula de hoje, ela contou com um número bem reduzido de alunos, nós estamos com 8 alunos aqui, a sala é um pouco maior, a aula está sendo gravada, e eu vou deixar ela disponível no portal para os que não assistiram, mas não vai valer nem a participação e nem o quiz da aula de hoje ali como pontuação. Tranquilo, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Quer comentar algo? Pode falar, Suzana. Então, pessoal, vou pedir para vocês a gentileza, acessem o portal de vocês agora, gastem aí 1 minuto e meio para poder fazer a avaliação da aula de hoje lá no portal. Tá? É de extrema importância para nós, professores, não só da minha aula, mas também todos os outros professores do meu time. Se possível, vocês façam essa atividade lá dentro do portal. É só dar a pontuação de 0 a 5 e deixe um comentário, né? O porquê do 0, o porquê do 5, para que nós possamos melhorar o nosso trabalho aqui, a nossa didática, a nossa forma de desenvolver a atividade. Tranquilo? Se ninguém tem nenhuma dúvida, se está tudo ok, eu finalizo a nossa aula de hoje. Agradeço a presença e a participação de todos. Um forte abraço, tenham uma excelente semana. Fiquem todos com Deus e qualquer dúvida eu estou à disposição. Ok? Abraço, até mais, pessoal. Falou, professor. Boa noite. Valeu, Jean. Obrigado. Tchau, tchau, Flávia. Obrigado. Até mais. Valeu, Luan. Obrigado. Falou. Até mais, Matheus. Ô, professor.